Olá pessoal, nós estamos começando mais um Eu Sou e hoje com um assunto que desperta a curiosidade de muitas pessoas, principalmente daquelas que estão preocupadas com o planeta, com a saúde. E claro, falando em saúde, olha quem está comigo aqui hoje. É a Beth, que é apresentadora do Vale Saúde. Ela vai me ajudar a entrevistar o Dr. Daniel Evangelista. Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre veganismo. O Dr. Daniel vai se apresentar agora e a gente vai desmembrar essa conversa aqui sobre 3 aspectos. Sobre o aspecto ético, vamos falar sobre meio ambiente e vamos falar sobre saúde também. Olá, doutor! Olá, primeiramente eu agradeço o convite e ter essa oportunidade de falar de um tema tão importante para o nosso planeta. E agora a gente vai começar fazendo uma pergunta mais conceitual sobre o tema, que ele vai nos ajudar a desenvolver. O que é veganismo? O veganismo é uma forma de viver que busca diminuir ao máximo, dentro do possível e praticável, a exploração animal. Isso envolve não só a questão da alimentação, mas também qualquer outra forma de consumo, seja no vestuário, seja no cosmético, e todas as nossas formas de consumo. Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer a Ana e o Dr. Daniel por estar aqui nesse programa, que é demais, Ana, adoro o seu programa. Obrigada. E, doutor, conta pra gente por que ser vegano? Então, são diversas as portas de entrada para o veganismo. A primeira é a questão ética, a questão de direito dos animais. Cada vez mais saem estudos também demonstrando os benefícios para a saúde. Então a saúde é uma outra porta de entrada. E também, cada vez mais, a gente consegue perceber e comprovar o impacto de como a gente consome os nossos alimentos no meio ambiente. Então, muita gente entra no veganismo justamente pela questão da sustentabilidade. Existem outras também menos comuns, por exemplo, algumas questões religiosas, o hinduísmo, o budismo, e algumas outras vertentes religiosas não consomem carne. E também tem algumas pessoas, por exemplo, pessoal que pratica yoga, muita gente por uma questão energética também não consome a carne ou seus derivados. Legal. E inclusive nós temos aqui em Avaré a Vânia. A Vânia, ela é uma terapeuta e hoje nós estávamos falando dela na academia. E ela se tornou vegetariana porque ela começou a estudar essa terapia. Eu já vou lançar aqui um convite para a Vânia. Num próximo programa ela vem para cá e vai bater um papo com a gente sobre essa jornada dela. Eu gostaria também que você falasse um pouquinho, porque a primeira pergunta que nos fazem é: e as proteínas? Baixa aquele desespero. Aliás, eu ia começar falando sobre isso, mas claro, a gente tem que falar um pouquinho sobre o conceito também. É muito assunto para a gente falar sobre o tema, mas eu queria que você nos falasse um pouquinho sobre isso, até para tranquilizar aqueles que já são adeptos ao veganismo e aqueles que querem se tornar veganos. Sim. Realmente, a questão das proteínas é um grande mito, talvez um dos principais dentro do veganismo, né? E não tem fundamento nenhum, porque dentro do reino vegetal a gente encontra todos os aminoácidos, então você tendo uma alimentação balanceada, equilibrada, diversificada, você consegue atingir os níveis de proteína sem dificuldades. Então, realmente é um grande mito que a gente precisa quebrar. Então, se a gente tiver uma dieta 100% vegetal, ela é saudável? Sem dúvida. E isso agora não é minha opinião, né? A Sociedade Dietética Americana, o Conselho Regional de Nutrição, eles já as grandes entidades médicas já se posicionaram em relação aos benefícios, né, da alimentação vegetariana, e então realmente não existe dúvida disso.
Nós já sabemos que para a saúde, embora nós tenhamos que desmistificar muito esse assunto, nós sabemos que cada vez mais é crescente o número de estudos e de informação, que antes era muito menos informação que existia, então esse tabu era muito maior. Ao longo do tempo, isso está se quebrando, né? E esse programa tem esse intuito também, de desmistificar esse assunto, de trazer clareza para esse assunto e segurança sobre o assunto. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre meio ambiente. O quanto nós deixamos de impactar o meio ambiente, retirando a carne da nossa alimentação, e não só isso, né? Tudo mais que o veganismo nos proporciona quando a gente se torna adepto dele. Recentemente, Ana, teve um estudo, uma comissão com 37 cientistas da revista Lancet, que é uma das principais revistas científicas do mundo, que se reuniram para responder uma pergunta simples. O que a gente deve fazer para, num futuro próximo, alimentar 10 bilhões de pessoas de forma saudável, sem ultrapassar os limites planetários? E a resposta foi muito clara. A gente precisa minimizar o consumo de produtos de origem animal, a gente precisa reduzir drasticamente o consumo de carne e também de açúcar, e precisamos aumentar drasticamente o consumo de vegetal. 80%, a grande questão da pecuária, da produção da carne, os derivados, leite, ovo e os derivados de produtos animais, é a ineficiência do sistema de produção. Então, para você produzir uma certa quantidade de caloria através da carne, você gasta muito mais caloria e nutrientes para você alimentar aquele animal. Além disso, a quantidade de terra utilizada para isso também é enorme. De água também, né? De água. Realmente não faz sentido, não bate a conta. Você gasta aproximadamente 10 vezes mais calorias para produzir do que você entrega. E para você ter uma noção, cerca de 80% das terras cultiváveis, elas são utilizadas pela pecuária, mas a pecuária só fornece 18% das calorias que a gente consome. Então é uma conta que realmente, na questão ambiental, não bate. Voltando à sua pergunta, a Sociedade Vegetariana Brasileira estima que uma pessoa que consome carne em suas refeições, leite, derivados e ovo, se ela fica um dia sem consumir esses alimentos, ela deixa de gastar mais ou menos 24 metros quadrados de terra, 60 litros de água, 8 quilos de grãos e 11 quilos de gás carbônico. Então, isso em um dia. Agora você imagina a vida inteira. Sem dúvida. Então, eu tenho que concordar que o futuro é vegano. E complementando, é no mínimo curioso, para não dizer perturbador, que um país como o Brasil tenha mais cabeça de gado do que pessoas, né? Então nós realmente precisamos pensar que se isso mudasse, nós conseguiríamos alimentar mais pessoas, porque a grande produção de grãos, por exemplo, que nós temos aqui para exportação, sim, mas é para alimentar o gado que vai ser morto para alimentar o ser humano, mas não todo o ser humano, né? Até pela falta de acessibilidade à carne, principalmente nos dias de hoje, pelos preços, inflação e tudo mais. Então é isso, o futuro é vegano sim. E doutor, eu também gostaria de perguntar e falar um pouquinho mais sobre os impactos positivos do veganismo, não só a saúde, não só o meio ambiente, mas outros aspectos que você pode nos trazer também. Eu acho que a principal questão, né, como eu falei, a principal porta de entrada para o veganismo é uma questão ética. Então eu não posso deixar de falar da questão animal, que é o ponto central do veganismo, né? Os animais são seres sencientes, são seres que têm a capacidade de
ter sentimentos, de ter percepções conscientes, ou seja, dor, medo, fome, alegria. Então, o que justificaria a gente subjugar esses animais? É a capacidade, a menor capacidade cognitiva deles? Será que isso justificaria a gente fazer com que esses animais se tornem objetos de consumo, mesmo que a gente não precise desse consumo? Então, o veganismo traz essa reflexão sobre se é correto a nossa atitude em relação ao animal. E para quem é vegano, a resposta é muito óbvia, né? Não. Se a gente fosse pensar que o animal tem uma capacidade reduzida, uma capacidade cognitiva reduzida, a gente tem esse direito de fazer o que quiser com ele, de produzir dor, produzir sofrimento, morte. O que a gente pensaria de um ser humano considerado menos inteligente ou com uma capacidade cognitiva reduzida, por exemplo, no caso de uma doença neurológica? A gente tem o direito de subjugar essa pessoa? De forma pela raça, por exemplo? Entendi. Então, né? E não é a questão de igualar o animal ao ser humano, Sim. não é. A questão é igualar o interesse pelo direito de cada um. Eu acho que essa é a reflexão. Não é porque a gente sempre fez isso como sociedade que a gente precisa ou que a gente pode continuar fazendo. De novo, hoje a gente já tem bastante informação e comprovando que a gente não precisa disso para viver. Nem para a saúde, nem para nada. E, pelo contrário, a gente precisa virar essa chave. Esse mesmo estudo que eu estava comentando, essa mesma comissão, ela afirma que uma das maneiras mais promissoras de conseguir um futuro sustentável é através da alimentação vegetariana. Então, os benefícios são inúmeros, Ana, mas a gente não pode deixar de lembrar dessa questão. E a questão de saúde, que a gente ainda vai abordar, são inúmeros também os benefícios. Perfeito. Pegando esse gancho, desculpa, Beth, quando ele disse de subjugamento, eu gostaria de falar um pouquinho, trazer essa reflexão, na verdade, para quando nós achávamos comum ou normal escravizar os negros, né? Ou outras raças que nos achávamos superiores. E hoje nós achamos inconcebível que isso exista. Daqui a um tempo, provavelmente, nós olharemos para tudo que nós fazemos hoje com os animais com esse mesmo espanto, né? Eu espero que sim, que a gente caminhe para essa evolução, por favor. Então, você falou em vegetariano. Qual que é a diferença entre vegano e vegetariano? É uma curiosidade que acho que as pessoas têm e eu também tenho. Ótima pergunta, né? É uma pergunta central nesse ponto, porque esses termos estão cada vez mais sendo usados, discutidos, né? Há 10 anos atrás ninguém sabia nem o que era vegano e tal. Bom, o vegetarianismo compreende uma maneira de se alimentar basicamente que exclui a carne e, em algumas situações, leite, ovo, os derivados, inclusive o mel. Então, dentro desse contexto, de acordo com o que a pessoa exclui da sua alimentação, existe uma classificação. Então, o vegetariano estrito é aquela pessoa que opta por se alimentar exclusivamente de vegetal. Não exclusivamente de vegetal, porque consome também cogumelo, alga, mas não consome nada de origem animal. O ovo-lacto vegetariano não consome carne, mas consome ovo e leite. E tem, dentro desse último conceito, tem aquele que só come ovo e não come carne, então ele seria o ovo vegetariano. E com leite é a mesma coisa, o lacto São vários conceitos, vegetariano. então. Vários conceitos dentro desse mundo. Tá. E o vegano entra aí. Só que o vegano ele tem uma alimentação vegetariana estrita, mas ele não fica só na alimentação. Ele estende esse não consumo de produtos de origem animal para outras situações da vida. Para todas as situações da vida.
Um termo bastante importante que cada vez está mais presente nos supermercados é o termo plant-based. Perfeito, doutor. Plant-based. Então é no próximo bloco que a gente vai falar sobre isso. Até já!